matemática de aquecimento antes da melhor, que é da UFSC, página 45, exercício 43. Acompanha comigo aqui. O professor quer projetar num anteparo a imagem de um objeto colocado diante do espelho côncavo. Tem que ser côncavo, porque se for convexo a imagem é virtual. Imagem virtual não dá para projetar em lugar nenhum, ela não existe. Sabe-se que a distância entre a tela e o objeto é de 30 centímetros. A tela é onde vai formar a imagem, cara. E o objeto é o objeto, então não existe esse... Né? Não é nem o P nem o pelinha. Tu vê que loucura, às vezes tem um valor lá que não dá para tu escrever P igual, porque ainda não é. Então, ó, vamos fazer um desenho. O objeto tem um espelho côncavo. A imagem pode se formar atrás do espelho, não pode? Só que aí ela é virtual e não é projetável. Se ele quer projetar numa tela, ele vai ter que botar a tela tipo aqui assim, a tela, né? Que aí a imagem vai se formar invertida e real. Isso aqui é P. Mas assim, ó, eu não tenho certeza se ela vai ficar aqui ou aqui. Eu ainda não tenho certeza. Depois eu posso continuar a ler a questão e ver. Eu vou ter que consertar. Mas como é que eu sei que a imagem está ali invertida? Pelos desenhos que nós estudamos na aula passada. O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. É por isso, entendeu? Eu estou chutando que ela tem que estar ali embaixo, mas pode ser um objeto na frente e a imagem atrás. Eu vou continuar a ler e talvez eu tenha que reformular o meu desenho. Se fosse assim, quando ele diz o objeto colocado de... Sabemos que a distância entre a tela e o objeto é 30 centímetros. Seria isso 30 centímetros, né? Como é que eu escreveria usando P e pelinha os 30? P menos pelinha é o 30. Tu viu que sacana, cara? Olha só como é que eu fiz para montar a primeira equação. Eu tive que fazer o desenho, imaginar a situação, para botar o 30 no desenho e sacar, putz, ele me deu o P menos pelinha, que é 30. Mas vamos continuar a ler. E que a imagem é 2 vezes maior que o objeto. Com certeza a imagem tem que estar aqui para ela poder ficar maior. Nos nossos desenhos, nossos estudos deixavam isso claro. Outro motivo para tu estudar graficamente antes de algebricamente. Senão, se tu não fez estudo gráfico, tu não sabe aonde supor que está a tua imagem. E aí vai mudar a equação, hein? Se fosse essa situação, P menos pelinha é igual a 30. Como a situação mudou, como eu descobri que a imagem é maior, e é o dobro, então eu já sei que ela vai ter que estar ao dobro da distância do espelho. Ô, quizão, hein? Aqui é que é a tela que o cara colocou, ó, um pedaço de papel. No laboratório, cara, eu faço essa experiência agora na Física 4, a coisa aparece na tua cara, tu olha lá, porra, tá o negócio estampado no papel que tu colocou lá. É muito legal. A imagem agora, esse aqui é o pelinha, né, galera? Esse é o P, e isso aqui é 30 centímetros, né? Olha como mudou agora a equação. Pelinha, isso P mais 30 igual a pelinha, tem razão? Eu vou escrever aqui pelinha menos P, concorda? Nesse tamanho todo, retiro esse, dá um 30. A colega falou que P mais 30 igual a pelinha, fica até mais fácil de raciocinar, né? P mais 30 é o total, pelinha. Show de bola. Era o que nós precisávamos. Continuando. Pode-se identificar a distância focal que o espelho deverá ter. E aí, galerinha? E agora? Como é que eu finalizo? Isso daquela ali que é 2 tem 1 sobre F. Claro. Ele disse que a imagem é o dobro do objeto. A igual a menos 2. Nessa ele falou que a imagem é o dobro do objeto, não é? E por que é menos? Porque é invertida. Ela é real. Ela é invertida. Tu viu, cara? Se tu não coloca o menos ali por conta própria, a ruína já conta de novo. A é menos 2. Olhando para a primeira equação desenvolvida hoje. A é igual a menos pelinha. Concorda comigo? Eu não copiei o I sobre O. Não preciso, né? Mas eu teria botado I como 2 vezes O. Estaria errado? Menos 2 vezes O. É assim que eu faria também quando eu iniciei. Eu teria escrito I é igual a 2O, que é o dobro. E eu talvez esquecesse do menos naquela época ainda. Eu errava bastante esses sinaizinhos aí.
Tá? Aí tu vai substituir em A igual a I sobre O, e tu vai descobrir que o A é menos 2O sobre O, e justifica porque eu já estou escrevendo direto que A é menos 2. Mas se o cara tem consciência do significado do A, né, ele já pula esse etapinho, concorda comigo? Show de bola! E aí, galerinha, substitui menos 2 igual a menos P' sobre P, menos com menos? É mais, então fica 2P igual a... Nós já sabíamos isso aqui. Quem manja do desenho sabe que para ser o dobro, né, tanto que eu fiz com a mão, né, isso mais isso. Concorda? Só confirmamos aquilo que nós já sabíamos. Isola numa, substitui na outra. Substituindo vai ficar 2P é igual a 30 mais P. Mais passa P igual a 30. Tranquilo para vocês? Então quanto é que ficou o P'? 60, né? 2 vezes 30 é 60. Mas ele não quer nem o P nem o P'. Ele quer distância focal. Vou fazer aqui só para não ficar muito para a esquerda por enquanto. 1 sobre F é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre... 1 sobre F é igual a 1 sobre 30, mais 1 sobre... O mínimo entre 30 e 60? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 1 sobre F é igual a 3 sobre 60, invertendo ambos os lados. 20 centímetros. Qual é a letrinha? Letra D. Essa já é nível médio, tá, galera? Bola, barbaridade. Isso aí. Essa já é nível médio, já tem que fazer um sisteminha de equação para prosseguir. Porque a imagem é invertida. O que é o A? A ideia de A de ampliação é tu pegar o tamanho da imagem e dividir pelo tamanho do objeto. Ele no enunciado disse que a imagem era o dobro do objeto, então eu sei que vai dar 2 essa divisão. Mas como ela é de cabeça para baixo, menos. Beleza? É assim que se faz. Pergunta na hora que está fresco na cabeça. Vamos fazer a da UFSC. Pois não. Vamos fazer. E tu vê, cara, é um sonho para mim na aula, já está fazendo um monte de exercício. Se vocês não tivessem lido, eu não ia estar confortável. Eu ia ficar revisando, fazer uma questãozinha, te pedir para fazer uma. E a galera que já está pedindo, pô, já mostra que estudou. Isso sim vale a pena. E no apoio, professor, no apoio tu vai além ainda, cara. Porra! O Fábio Novo pediu pra, eu no final de semana passar pra ele os exercícios caso tu não consiga fazer tal física e a gente tiver em dúvida, pode ter problema? Sem problema. E na verdade é o seguinte, ó. É o que eu falei pra ele. Só um retardado como eu aceita chegar aqui e falar, vai, manda, pode vir. Porque isso faz mal, isso não é certo. É que eu gosto do encrenca. Em qualquer outro lugar, num apoio de matemática, agora eu estou dando apoio de matemática, vocês sabem, né? É da 1h30 às 2h30, certo? Só que só está me aparecendo ninja. Tem que me vir o cara que está com dificuldade. Como é que eu vou ajudar o cara que está com dificuldade se ele não vem no apoio? Certo? É toda quinta-feira. E em outros lugares, sabe como é que é, cara? Tu tem que mandar um e-mail te cadastrando na aula, com as perguntas que tu vai fazer. O professor recebe o e-mail uma semana antes com as questões, ele prepara as questões redondinhas e já vem sabendo tudo. A nossa é muito mais emocionante, tu vem aqui e pede, professor pá, e a gente vai fazendo junto, eu vou errando e vou consertando contigo, nós vamos raciocinando junto na hora. Isso não existe, cara. Aproveita, bicho, tá com dificuldade e não tem pergunta idiota. No apoio tu pode perguntar a questão que tu quiser, eu vou responder bonitinho pra ti a origem dela, certo? E também falei pra galera, quando às vezes falta uma coisa de matemática básica, por exemplo, ontem eu resolvi uma de círculo trigonométrico, tinha que ter uma noçãozinha de círculo trigonométrico. Eu que já dei aula no ensino médio, primeiro e segundo ano, sei que a galera sai com dificuldade em círculo trigonométrico. Então, às vezes, vale a pena pedir uma autorização para a coordenação, em vez de ficar fazendo exercício, posso fazer uma revisão zona de círculo trigonométrico? Para a galera poder entender algumas questões, né? Isso tudo a gente pode fazer, mas vocês têm que aparecer para a gente aproveitar esse momento, beleza, galerinha? Qual que era? Coloca no teu canal. Coloco, só que deve cair só na segunda-feira, porque eu não tenho internet boa entre sexta e segunda, eu não tenho internet boa e os volumes são muito grandes. Então segunda-feira vai estar no canal já. Me pediram a 42 antes. A 42 eu fiz no 3B. Eu fiz no 3A. Pode ser? Vamos para a UFSC então, para dar tempo? Qual da UFSC é 48? A 48. É tão legalzinha essa questão, página 45, exercício 48. Considere um espelho esférico côncavo com um objeto na sua frente, situado a uma distância do foco igual a 2 vezes a distância focal. Tá. Vou ler de novo, ó.
que mostrar. Oh, não. Olha só que sacanagem. Olha como esse finalmente começou a brincadeira. O desenho que ele fez salvou, tá? Sem o desenho ficaria terrível. O objeto está aqui, né, galera? Olha o que ele disse. Situado a uma distância do foco igual a 2 vezes a distância focal. Isso é 2F. Como aqui tem F, a distância do objeto ao espelho... Puta que sacana, cara! A gente só estudou que o P é a posição do objeto. P é a posição do objeto, é até o vértice. Aí o cara dá a distância do objeto até o foco, o cara escreve como se fosse até o vértice, arruinou tudo. Cara, quando eu fiquei sabendo que o vestibular era isso, eu fiquei apertado. Eu assim, caramba, nunca que eu vou conseguir em um ano treinar meu cérebro para não cair nisso. Eu ia seco, entendeu? Mas aí depois de 4º, 5º tombo, tu levanta e peraí que não vai cair de novo. Tu vai ficando magoado e para de errar a interpretação. Leia 3, 4 vezes. Leia a 5ª vez com mais atenção para ver se não tem a pegadinha. Sacasse o P igual a 3F? Essa era a parte alta da questão por enquanto, hein? Conforme está representado na figura. Em relação à imagem fornecida pelo espelho, assinar as expressões corretas. 01. Como não foi fornecida a distância focal, não podemos afirmar nada sobre a posição da imagem. Cara, dava uma vontade de dizer, claro, eu não sei porcaria nenhuma, como é que eu vou falar? Né? O leigo ele vai seco nessa, não, vamos ter fé. Eu acho que deve dar para falar bastante coisa. Dá tempo de fazer o desenho de cabeça virtual, real, alguma coisa? Bacana, olha só, uma boa forma de pensar. Ué, pelo desenho eu já sacaria mais ou menos as características da imagem. Então falar nada, eu posso falar alguma coisa assim. A distância da imagem ao foco é igual a metade da distância focal. Vou ter que fazer conta. Professor, como é que eu vou fazer conta se o cara não vê o número, pô? Fé. Fazer a conta literal, cara. Distância focal eu vou chamar de F porque eu estou usando o próprio F para representar as coisas. Então, mas 2F é maior que F, então não precisa fazer conta, não é? Não, sim, mas é que aí de repente já responde uma outra questão. Isso tu deve fazer, tá? Quando tu mesmo que tu é falso, mas tu vê que em outras questões ele vai pedir a relação, tu já termina a conta para não ter que ficar voltando toda hora. Então, ó, 1 sobre, quanto é que é o P mesmo? 3F, mais 1 sobre P'. Assim eu vou conseguir descobrir a posição da imagem, né? E a pergunta dele foi, a distância da imagem é o foco. Então é bom fazer a conta mesmo. Mais passa, menos 3 sobre F, mínimo entre F e 3F. Parabéns, 3F, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Tudo bem, galera? Isso é igual a 1 sobre P', 2 sobre 3F é igual a 1 sobre P', invertendo ambos os lados, P' é igual a 1,5F. Tudo bem? 3 dividido por 2? O que ele falou? A distância da imagem ao foco é igual a metade da distância focal. Como ele falou que o P' é 1,5, 1,5, a imagem estaria aqui, né? Isso aqui é 0,5F. Ele não falou a distância da imagem ao vértice mais uma vez, ele está usando o foco como referencial toda hora, sacana. Então eu desenhei e vi realmente 1 mais 0,5. Né? 1, desculpa, mais 0,5. Então, de fato, a imagem está a meia distância focal do foco. A distância da imagem ao foco é igual a metade da distância focal. Filho da mãe. Mas é tudo em forma de pegadinha. Isso aqui é 1,5, ó. Isso aqui tudo é 1,5. Isso aqui é 1F. 1,5F menos 1F dá meio F, 0,5F. Ele falou que a imagem está a meia distância focal do foco. Professor. Isso tudo é 1,5. Isso aqui é 1, então aquilo ali é meio. E é o que ele falou. Professor, se fizesse só o desenho da imagem, sem conta, dava para fazer igual? O problema é que tu não pode confiar que essa ilustração está perfeita. Outra, tu teria que ter instrumentos de desenho mais precisos, né? Como tu não pode usar régua, tu até poderia arriscar, mas eu não faria isso. Eu já vi muito vestibular com o desenho proporcionalmente desproporcional. Propositalmente desproporcional. 0,4, a imagem é real, invertida e seu tamanho é igual a metade do tamanho do objeto. Vamos calcular o tamanho? A é igual a I sobre O, que é igual a menos P'. Como eu não tenho nem I nem O, eu
eu vou fazer por essa parte. Quanto é que deu o P'? 1 menos 1,5F. E o P? 3F. A igual, só um pouquinho, menos 0,5. Que interpretação eu dou para A igual a menos 0,5? É metade. A imagem é metade. E o menos? Invertida. A imagem é real, invertida, e o seu tamanho é igual a metade do tamanho do objeto. Certinho, mais uma vez. 0,8. A distância da imagem ao espelho é igual a 1 vez e meia a distância focal. A distância da imagem ao espelho é igual a 1 vez e meia a distância focal. É, né? 1,5 uma vez e meia. Verdade. A distância da imagem ao espelho é igual a 2 vezes a distância focal. Falsa, contradiz a anterior. 32. A imagem é real, direita, e seu tamanho é igual a 1/3 do tamanho do objeto. Tudo absurdo. Mas se tu errasse no meio da continha, poderia dar, entendeu? Eles estudam qual é o erro mais comum e bota essa alternativa lá para a galera se estrepar. Já está vendo, mas estaria errado, claro. A distância da imagem ao foco é igual à distância focal e a imagem é real e invertida. A distância da imagem ao foco é meia distância focal, como nós já vimos. Então, falsa também. Ficamos com 14? 48. Beleza? Galerinha, olha, estou orgulhoso da turma. Sem dúvida, desde o início do ano é a aula que eu saio mais satisfeito se nós conseguirmos manter esse ritmo com pena da concorrência. Porque imagina, fizemos várias hoje aqui, além das deduções bonitinhas, e a gente pode começar a fazer isso toda a aula. E mais um apoio, aí nós faremos um volume de exercício muito maior que o resto da galera. Temos muito mais vantagem, certo? Não, nós vamos discutir isso. Tu leu, teu cérebro está querendo a resposta, mas não dá a resposta hoje.